Fala galera, bem-vindos a mais um Papo 10 aqui pelo canal do Arquibancada Tricolor. Mais uma semana sem jogo, o último compromisso do São Paulo foi na semana passada, no empate por 1-1 contra o Criciúma, mais um jogo que a gente esperava que, com essa sequência de dias com treinamentos, o São Paulo fosse apresentar uma melhora, mas infelizmente isso só aconteceu naquele jogo contra o Vasco. Os outros jogos ainda continuam com um rendimento bem abaixo daquilo que a gente espera. Ainda falta bastante coisa para acontecer, o São Paulo tem 7 rodadas pela frente, nessa briga pelo G6, pela vaga na Libertadores, ou pelo menos para uma pré-Libertadores, que pode influenciar muito em como vai ser a temporada do ano que vem, nesse processo de reestruturação financeira que a gente já vem falando por aqui e etc. Tem muita coisa para acontecer ainda, mas inevitavelmente a gente já começa a fazer uma análise um pouco mais completa do que foi o ano de 2024 para o São Paulo, como foi a nossa temporada esse ano e projetando, por que não, já a temporada do ano que vem. Olhando para essa temporada de 2024, eu sinceramente, não acho que foi uma temporada desastrosa, né? O São Paulo chegou ali nas duas Copas, chegou na Copa do Brasil e na Libertadores, acabou sendo eliminado pelos 2 finalistas da Libertadores, né? Em circunstâncias muito diferentes. Eu acho que a eliminação para o Botafogo tem uma característica e para o Galo uma outra completamente diferente. São Paulo foi muito passivo e muito covarde, entre aspas, contra o Galo, né? Deixando a coisa acontecer e ver a derrota acontecer de forma muito natural. Contra o Botafogo já foi um pouco diferente, mas objetivamente falando, a gente foi eliminado das 2 competições por 2 times que estão chegando aí nas cabeças para as competições, por todas elas, né? Copa do Brasil, a Libertadores, o Botafogo está lá na frente do Brasileirão. Isso dá um certo conforto, porque quase o São Paulo chegou. Então eu acho que por isso, se essa vaga para a Libertadores do ano que vem for conquistada, a temporada não é um desastre. Mas a gente tem que olhar alguns aspectos para fazer essa análise, e aí eu gostaria de dividir isso em 2 pilares principais. Primeiro, um aspecto individual, olhando para os jogadores do São Paulo especificamente, e depois um aspecto mais coletivo, de como esse time funcionou, principalmente sob o comando do Zubeldia. Se a gente for fazer uma análise individual, eu acho que o São Paulo não conseguiu resultados melhores, muito porque nossos principais jogadores, ou pelo menos os líderes ali do elenco, tanto em termos de liderança quanto em termos de referência técnica, não foram muito bem. Nos principais jogos, os nossos principais jogadores acabaram falhando individualmente, e isso tem o seu preço. Fazendo aqui meramente como exemplo, o Luiz Gustavo entregou um gol ali contra o Botafogo. O Caleri e o Lucas perderam gols inacreditáveis, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, além dos pênaltis. O Rafinha, naquele jogo contra o Botafogo, em que o São Paulo tinha acabado de empatar, e era o momento de repente buscar uma virada, faltavam ali ainda 5 ou 6 minutos, arrumou uma confusão no banco de reservas ali com os jogadores do Botafogo. O jogo ficou parado um tempão e o próprio Marçal, jogador do Botafogo, disse que aquilo ajudou o time deles. Então, um jogador experiente como o Rafinha acabou fazendo isso, prejudicou o São Paulo. O Arboleda, que vinha sendo nosso principal zagueiro aí há bastante tempo, falhou bizonhamente contra o Criciúma naquele primeiro gol, depois também perdeu um gol cara a cara ali embaixo da trave. Enfim, o Luciano também oscila momentos bons, com momentos mais longos até de ostracismo, né, de um brilho um pouco menor, e tudo isso acaba cobrando o seu preço. É natural que um time e um elenco, e não só do São Paulo, de todos os outros clubes também, dependem um pouco mais dos seus jogadores mais importantes. A gente está falando de referências técnicas do time. Luiz Gustavo, Arboleda, Rafinha, Lucas, Caleri, Luciano, e todos esses em algum momento, e principalmente nos momentos mais importantes, além do Rafael, né, que é um goleiro que ano passado foi tão importante e esse ano também vem dando algumas osciladas, principalmente depois da convocação para a seleção brasileira. Então, quer dizer, individualmente, os principais jogadores acabaram falhando nos principais momentos. E isso tem um preço. São Paulo acabou pagando esse preço. Custou talvez a eliminação na Copa do Brasil, que o Lucas perde aquele gol contra o Atlético no primeiro jogo. Custou talvez a eliminação na Libertadores, em que tem tudo isso. O pênalti do Caleri, do Lucas, o Rafinha arrumando briga, o Luiz Gustavo entregando gol, e custa também alguns pontos no Brasileiro. O Rafael, para mim, falhou contra o Criciúma, falhou naquele jogo contra o Palmeiras que a gente toma virada no último lance, o Arboleda falhou nesse jogo contra o Criciúma também agora. Então são coisas que vão ficando pelo caminho, e isso é uma análise individual dos jogadores, mas acaba comprometendo também na análise coletiva. Quando a gente vai falar do que foi o ano de 2024, do que foi o trabalho do Zubeldia, e se ele tem que ficar para o ano que vem, não dá para a gente deixar de lado essa questão individual e de como esses jogadores acabaram
comprometendo uma certa medida. É claro que, pelo elenco que o São Paulo tem, e mesmo com as falhas individuais, eu acho que esse time poderia estar jogando melhor. Principalmente agora, nessa fase final, que a gente está tendo bastante tempo para treinar. Mas não dá para tirar essa questão das falhas individuais da análise coletiva do time. E aí, partindo para esse segundo pilar que eu mencionei, que é justamente a análise coletiva, não dá para dizer que o trabalho do Zubeldia é um desastre. Eu acho que, se o São Paulo quer se reestruturar financeiramente e vai ter um orçamento menor no ano que vem, a manutenção do técnico é muito melhor do que, de novo, cair nesse ciclo de demissão, pagar multa, recomeço de trabalho, etc. Mas, como eu venho dizendo aqui, coletivamente falando, eu acho que o Zubeldia também tem que fazer ajustes, abrir mão de algumas convicções e algumas teimosias que ele vem fazendo, principalmente em relação ao esquema tático. Ele achou o time no 4-2-4 lá atrás, com Igor Vinícius, Alisson e Ferreirinha. Esses 3 jogadores machucaram e ele continuou insistindo no mesmo esquema. Quando mudou para 3 zagueiros contra o Botafogo no primeiro jogo, ele coloca o Rafinha na ala. Então é um 3 zagueiros mais ou menos, né? E depois, a outra hora que ele resolve inovar um pouco, colocando o William Gomes no jogo de volta contra o Botafogo, em 30 minutos ele tira o menino. Não estou dizendo que a alteração foi errada, porque o São Paulo melhorou de fato, o William Gomes não vinha jogando bem. Mas a gente espera que o Zubeldia tenha a mesma conduta, o mesmo comportamento. Se ele foi corajoso e corretamente para tirar o William, que tem um moleque de 18 anos, na frente de 60 mil pessoas, com 30 minutos de jogo, por que ele não tem essa mesma conduta, essa mesma atitude para mexer nos medalhões que também não vem rendendo? Então a gente espera que o Zubeldia tenha de fato um comando sobre o time, e aí na hora que um Lucas, um Caleri, um Luciano, um Arboleda, um Luiz Gustavo, um Rafinha não renderem, ele tem que mexer também nesses caras, assim como ele fez com o William. Então, coletivamente falando, analisando o trabalho do Zubeldia, sem deixar de lado a questão do rendimento individual que eu já expliquei, eu acho que algumas coisas ele precisa aparar essas arestas aí para no ano que vem, se ele permanecer, o time conseguir render um pouco mais, mesmo com as limitações que a gente vai ter por conta do orçamento. Inclusive saiu uma pesquisa agora essa semana mostrando que 93% dos torcedores do São Paulo que votaram na enquete querem a permanência do Zubeldia. Então acho que ele tem que usar, inclusive, esse apoio da torcida do São Paulo, que pelo menos a torcida do estádio sempre apoia muito o Zubeldia, se identifica muito com ele, para poder fazer os ajustes necessários e, por que não, permanecer no comando do time para o ano que vem. Projetando agora a sequência que o São Paulo ainda vai ter nessa temporada para buscar essa vaga para a Libertadores do ano que vem, a gente vai encarar o Bahia fora de casa, um confronto super difícil e válido ali por essa briga pelo G6. O pelotão da frente está começando a se distanciar um pouquinho, o Inter, o Flamengo, o Fortaleza, o Palmeiras e o Botafogo. Então o São Paulo tem que começar a olhar um pouco para trás. A gente deu sorte que o Bahia acabou perdendo, o Cruzeiro também não vive uma fase tão boa no Campeonato Brasileiro, tem uma margenzinha, uma gordurinha de pontos por ali, mas se o São Paulo de repente perde para o Bahia lá na casa deles, que é um resultado relativamente ok, o Bahia já vai encostar. E aí, se a gente acaba perdendo essa vaga, que hoje do G6 dá uma vaga para pré-Libertadores do ano que vem, a situação fica muito difícil. Eu acho que o São Paulo tem que brigar e tem condições de brigar nesses últimos 7 jogos para consolidar essa vaga. Eu não acredito que o São Paulo vá conseguir ficar, por exemplo, em 4º ou 3º lugar. Eu acho que a nossa briga vai ser ali mesmo pela 5ª ou pela 6ª colocação. Mas, de repente, se o Flamengo conquista a Copa do Brasil e continua por ali, e o Botafogo conquista a Libertadores também nesse pelotão da frente, são mais vagas diretas que vão se abrir. Então, São Paulo tem que ficar por ali. E esse jogo contra o Bahia, um empate pelo menos, manteria a distância entre os dois times e daria condições do São Paulo, nos últimos 6 jogos, que aí vão ser 3 em casa e 3 fora, acabar, mesmo que não tenha um rendimento muito bom, conseguindo os resultados suficientes para se manter nessa posição. Como eu venho dizendo há alguns vídeos, a temporada do São Paulo do ano que vem, com a reestruturação financeira, vai ser uma se o São Paulo estiver na Libertadores e outra muito pior, muito diferente se o São Paulo não conquistar essa vaga. Então a gente precisa se esforçar para nesses últimos jogos bater esse martelo e estar na Libertadores do ano que vem. Bom, galera, eram esses então os assuntos do Papo 10 de hoje. Obrigado mais uma vez pela audiência. Se você não está inscrito no canal da Arquibancada, segue aí, se inscreve no canal para receber toda a programação aqui do Arquibancada Tricolor. Obrigado mais uma vez, esse foi o Papo 10. Um abraço, até a próxima.